Fala, eu sou o Lucas, hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola, mais um vídeo dando um giro na rodada, né? Eu não fazia isso desde o ano passado, mas agora sim falando jogos aqui nos vídeos, né? O Felipe já chegou a falar na segunda-feira, mas antes a gente estava falando só de contratações, né? Mercado de transferências ainda vai ser assunto, óbvio, ainda aumentado, mas vamos falar bastante de jogos, Champions League e estaduais aí para você nessa semana. Terça-feira não tivemos jogos de times da Série A, então vamos falar só de Champions League, né? Pegou fogo aí a rodada da Champions lá na Europa, com o Mônaco vencendo por 1-0 a Aston Villa, gol do Singo. Com isso, o time do Mônaco chega a 13 pontos, os mesmos 13 pontos da Aston Villa, são os dois primeiros times ali abaixo da zona que vai direto para as oitavas de final, estão indo direto para os playoffs. Em nono, Aston Villa, em décimo, o Mônaco. A Atalanta goleou o Sturm Graz de praxe, aí, realmente era um jogo que a Atalanta era bem favorita, dominou completamente, ainda teve uma pressãozinha ali nos últimos minutos do Sturm Graz, mas já estava 4-0, 3-4-0 e a Atalanta só ampliou. Começou com Retegui fazendo 1-0 no primeiro tempo e 4 gols no segundo tempo. Né? Do Pasalic com assistência do Juan Quadrado, o De Ketelaere com assistência do Rien, fez 3-0. E depois dos 45, o Lukman com assistência do De Ketelaere e o Brescianini fez o quinto já aos 49, 5-0 para a Atalanta contra o Sturm Graz. E a Atalanta, então, chega a 14 pontos, fica em sétimo lugar na Champions. Atlético de Madrid venceu o Bayer Leverkusen 2-1 de virada. O Leverkusen, sofrendo um pouco do próprio veneno da temporada passada, saiu na frente. Pierre Hincapié nos acréscimos do primeiro tempo, assistência do Mukiele. Julian Álvares no começo do segundo tempo empatou. O próprio Hincapié é expulso, né, porque ele faz o gol. Nos acréscimos ainda dá tempo dele levar um cartão amarelo no primeiro tempo, e no segundo tempo ele faz outra falta, leva o segundo, é expulso, e com um a mais o Julian Álvares, né, com um a mais o Atlético de Madrid, vira o jogo nos 45 do segundo tempo, com o Julian Álvares, assistência do Ángel Correa. Foi um jogo que foi até mais do Leverkusen na maior parte do tempo, mas o Atlético de Madrid aproveitou a vantagem de quando o Hincapié foi expulso, porque na verdade o time não ficou com a mais, né? O Pablo Barrios tinha sido expulso ainda quando estava 0-0 também, pelo time do Atlético, então estava sendo muito dominado também por isso, porque estava com a menos, e quando o jogo se reequilibrou numericamente, foi lá e buscou a vitória. 15 pontos para o Atlético de Madrid, 13 para o Leverkusen, quinta posição para o Atlético de Madrid, oitava para o Leverkusen, os dois indo direto para as oitavas nesse momento. Benfica 4, Barcelona 5, jogo simplesmente histórico. O Benfica estava vencendo, assim, passando por cima do Barcelona no primeiro tempo. Fez 3-1, assim, é porque o Barcelona teve um pênalti a favor e empatou cedinho, né? Porque o Pavlidis já tinha aberto o placar com 2 minutos de jogo, aí teve o pênalti, Lewandowski empatou, mas o próprio Pavlidis fez mais 2 gols ainda no primeiro tempo, foi 3-1 para o Benfica. Aí o segundo tempo foi de mais pressão do Barcelona. O Rafinha foi lá e diminuiu, mas logo na sequência o Ronaldo Araújo fez gol contra, aí dificultou a vida do Barcelona, que parecia ter tudo perdido ali. Só que teve mais um pênalti para o Barcelona, o Lewandowski converteu de novo, ficou 4-3. No finalzinho, o Eric Garcia empatou com um gol em um lance ali de escanteio, assistência do Pedri. E no finalzinho, simplesmente teve um contra-ataque que era a chance de ouro para o Benfica fazer o gol da vitória. Assim, inacreditável. É realmente inacreditável o que aconteceu nesse lance, porque o Benfica teve uma chance cara a cara com o Chesney, mas a defesa do Barcelona foi muito bem, e depois de um bate-rebate completamente louco dentro da área do Barcelona, simplesmente a bola é lançada lá para frente, o Rafinha recebe dentro da outra área e faz o gol do 5-4.
Jorginho enlouquece na transmissão, fica sem voz, mas o Barcelona vira para 5-4 e vence um jogo realmente maluco. Mas o Rafinha aí vai se colocando mais ainda na briga para prêmio de melhor do mundo, né? Ele e o Salah são os dois grandes favoritos nesse momento. E o Barcelona chega a 18 pontos, 3 a menos que o próprio Liverpool do Salah. É o vice-líder nesse momento, o Barcelona. O Benfica já fica um pouco mais para trás, né, com essa derrota. Pensou aí que ia garantir mais 3 pontos o Benfica, que ia chegar a 13. E com isso, se tivesse 13, podia, dependendo dos critérios de desempate, estar direto na fase de oitavas de final, como o Bayern Leverkusen. Mas, na verdade, está lá em 21º com 10. É loucura. Uma vitória tira você de, no mínimo, 13º para 21º. No mínimo, 14º, né? Porque o Brest é o 13º, tem 13. Com 13, o Benfica estaria, no mínimo, em 14º. E, no máximo, em 8º. Está em 21º, perigando sair de qualquer chance de mata-mata. Porque o Manchester City tem 8, tá em 25, 2 pontos a menos. O Bolonha venceu o Borussia Dortmund 2-1. O Guirassy fez de pênalti bem cedo e abriu o placar, né? Mas depois, no segundo tempo, 2 gols ali relâmpago. O Odegaard fez a assistência para o Dalinga, depois o Samuel Willian Jr. para o Bolonha virar o jogo, 2-1. Um jogo aí que teve mais domínio, de certa forma, do Dortmund, mas no comecinho ali do jogo, mas da metade do primeiro tempo para frente, o Bolonha tomou de conta e virou merecidamente. Com isso, o Nuri Sahin é demitido, né? Não vai dar mais para dar sequência para o trabalho no Borussia Dortmund, que nesse momento é o 14º colocado da Champions, 12 pontos, tá indo para os playoffs. O Bolonha chega a 5 pontos, né? Só tá sendo eliminado. Nem tem chance, né? Já está eliminado dos times que não estão se classificando nesse momento. Os únicos que ainda têm chance de passar na última rodada são o Manchester City, o Dinamo, né? O Dinamo de Zagreb e talvez o Shakhtar. Que assim, matematicamente tem o Shakhtar, mas precisaria tirar um saldo de gol bizarro. Então, na prática, o Manchester City e o Dinamo Zagreb são os únicos times que ainda têm chance, que não estão se classificando nem para os playoffs nesse momento. Clube Brugge e Juventus foi um 0-0, com pouca emoção, digamos assim. Não foi, com certeza, o melhor jogo para você assistir. Uma grande chance só para cada lado. E um ponto para cada lado também. A Juventus chegou a 12 pontos, o Clube Brugge chegou a 11, a Juventus é a 17ª colocada, o Clube Brugge é o 20º colocado. Os dois times estão ali na meiuca da tabela, se classificando para playoffs de repescagem. Estrela Vermelha 2, PSV 3, jogo bem movimentado. O PSV fez 3-0 com 2 gols do Luke de Jong do Flamengo, mas no segundo tempo, Ndiaye e Diga, né, diminuíram para a Estrela Vermelha, quase foi buscar o Estrela Vermelha, porque o PSV teve uma expulsão bem cedo, né? O próprio Flamengo fez a expulsão, acabando com a chance clara e manifesta de gol, e com isso o Estrela Vermelha com a mais conseguiu diminuir, mas não conseguiu empatar em virar o tempo. Os 3 pontos vão para a Estrela Vermelha, ou para o PSV, que chega a 11, segue ali na zona de playoffs de repescagem, em 19º lugar. O Estrela Vermelha está eliminado, tem só 3 pontos aí na Champions. Liverpool 2, Lille 1. Um gol do Mohamed Salah e um gol do Elliott, depois que o Jonathan David tinha empatado para o Lille. Então, assim, o Liverpool é o líder com 100% de aproveitamento, 7 jogos, 7 vitórias, 21 pontos. O Lille é o 12º com 13. Tá ali na metade da tabela, mais ou menos, um pouco para cima. E indo para os playoffs de repescagem. Slovan Bratislava 1, Stuttgart 3. O Leveling fez 2 gols para o Stuttgart, né? Abriu o placar no primeiro tempo. O Metsoko chegou a querer dar emoção no finalzinho do jogo, diminuindo para o Slovan Bratislava, mas o Rieder botou a Pajekal, recebendo a assistência do Maximilian Mittelstadt, e botou 3 pontos a mais na conta do Stuttgart, que chega aí aos 10 pontos e está fechando
a zona de classificação para os playoffs da repescagem na 24ª posição. O Slovan Bratislava está eliminado com 0 pontos, né? E ele e o Young Boys, nesse momento, são os dois únicos com 0 pontos. Já estão eliminados. Na quarta-feira, aí sim tivemos mais movimentação pelo Brasil. O Red Bull Bragantino venceu 1-0 o Velo Clube, gol no finalzinho do Lucas Evangelista, com uma assistência do Natiola Quintana. Então foi com emoção a vitória do Red Bull Bragantino, que chega aos seus 3 primeiros pontos no Campeonato Paulista. Ele está em terceiro lugar nesse grupo B, né? O Santos e o Guarani estão ali na frente dele, se classificando para o mata-mata nesse momento. O Velo Clube está zerado no Campeonato Paulista, em quarto lugar, no grupo D, bem atrás aí de todo mundo, né? Esse grupo D está bem forte. E o Velo Clube não é pelo Velo Clube que está forte, é pelos outros 3. E o São Bernardo, que tem 6 pontos, é o primeiro se classificando para o mata-mata. Corinthians 2, Água Santa 1. Corinthians com 100% de aproveitamento. Tudo aconteceu muito rápido, né, nesse jogo. O Alex Santana fez 1-0 com 8 minutos. O João Pedro Choca fez 2-0 com 18 minutos. E o Netinho diminuiu para a Água Santa logo na sequência aos 23, com assistência do Renan Castro. Mas ficou por isso também, né? O máximo que ainda teve depois de emoção foi a expulsão do Ramon Vinícius já no segundo tempo. O Corinthians, como eu disse, 100% de aproveitamento, 9 pontos, lidera o grupo A. E o Água Santa, 0% de aproveitamento, 0 pontos, é o lanterna do grupo C. Aí, buscando o São Paulo, que tem 4 pontos na segunda posição. Santos 1, Palmeiras 2, o clássico que o Guilherme fez, o gol saiu na frente, fez a comemoração lá assinando, e depois Neymar meteu um migué que é porque a filha desenha e o filho é filho do Neymar. Apareceu muito um easter egg, né, de que o Neymar tá realmente fechando com o Santos. Enfim, mas o Palmeiras foi muito melhor no jogo e virou, né, com Thales, depois Richard Rios no finalzinho, nos acréscimos. Palmeiras que, assim como o Corinthians, tá invicto, mas não tá 100%, né, teve um empate aí no meio do caminho. 7 pontos, lidera o grupo D, e com 2 pontos de vantagem para a Ponte Preta ali, que é a terceira colocada, 1 para o São Bernardo. O Santos está em segundo lugar do grupo B com 4 pontos, né? A mesma quantidade de pontos que o Guarani, que é o líder do grupo, mas tem o mesmo número de vitórias, mas um saldo de gols pior, né? 0 contra 1 do Guarani. E aí tem também Campeonato Carioca, o Bangu foi goleado pelo Flamengo 5-0, gols do Felipe Tereza, do Felipe Tereza, que tinha acabado de entrar. O Fabiano Henrique teve que sair substituído, ele fez o gol no finalzinho ali, 2 minutos depois de entrar, no finalzinho do primeiro tempo. O Wallace, com assistência do Felipe Tereza, fez no segundo tempo. Carlinhos com assistência do Guilherme com assistência do Daniel Salles, e o Carlinhos de novo. Todos aí, né? Você vê que foi um time bem alternativo ainda, o Flamengo usando seus reservas, seus jogadores de base. Chega a 4 pontos e ainda sendo eliminado, né? Nem para a Taça Rio tá indo o Flamengo nesse momento. Campeonato Carioca começando complicado para os times maiores pela essa questão de ter que usar muitos jogadores que não são do time principal. O Botafogo também perdeu para o Volta Redonda, né? Saiu atrás com o gol do Gabriel Bahia. Depois o Matheus Nascimento, com assistência do Vitinho, empatou. E aí a gente já vê, né, que são jogadores que não são do time titular, porque não é o Vitinho, lateral direito, é outro Vitinho. Tá com a camisa 10 aí. E o Bruno Santos, logo depois, com a assistência do Sanches, fez o gol da vitória do Volta Redonda. Volta Redonda é o vice-líder nesse momento, tá atrás 1 ponto do Maricá, com 9, né? O Maricá tem 10 e o Botafogo tem só 3. Né? Então, é o vice-lanterna nesse momento. Tá 2 pontos da zona de rebaixamento o Botafogo nesse momento. Claramente, o Botafogo não é muito fã do Campeonato Carioca na era John Textor. E aí, o Internacional empatou com o Guarani 2-2. O Alan Patrick fez de pênalti. Depois, o Guarani empatou e virou no primeiro tempo com 2 gols do Ian Felipe. No início do segundo tempo, o Vitor Gabriel, com assistência do Alan Patrick, empatou o jogo e deu números finais à partida.
Com isso, o Internacional tem um ponto, né? Foi a primeira rodada e é o segundo colocado do grupo B, enquanto o Guarani lidera o grupo A do Campeonato Gaúcho com um ponto, por causa do número de gols marcados em relação ao São José e o Grêmio, né? Porque o São José empatou em 1-1, o Grêmio empatou em 0-0, o Guarani empatou em 2-2, está na frente, o Grêmio, como eu disse, empatou em 0-0 com o Brasil de Pelotas e é o terceiro colocado do grupo A, com 1 ponto, 0 gols marcados. O Brasil de Pelotas tem 0 pontos, tem 1 ponto, 0 gols marcados e é o terceiro colocado do grupo C. No Campeonato Mineiro, o Atlético venceu o Cruzeiro, 1-0, gol do Fabrício Bruno contra. Complicada é a situação para o time do Cruzeiro. Fernando Diniz sendo bem questionado. O Atlético chega a 6 pontos, 100% de aproveitamento, o líder do grupo B do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro fica com 3 pontos na segunda colocação do grupo C. Mas ele está empatado em tudo, né? Com o Vila Nova, então, na verdade, eles dividem a liderança. E o Atlético Mineiro empatou com o Democrata. 1-1, um gol do Luan pro Democrata logo no comecinho. Depois o Atlético empatou com o Dudu, né? Mas com muitos jogadores não titulares também aí, o time do Atlético. Ninguém é conhecido nesse time aqui. Titular do Atlético Mineiro, Gabriel Delfim, Dudu, enfim, ninguém sabe quem é esse povo. Mas o Atlético Mineiro, mesmo tendo mais posse de bola, mais volume de jogo, empatou apenas com o Democrata. O Atlético fica com 2 pontos na lanterna do grupo A e o Democrata com 1 ponto na terceira posição do grupo B. E com isso a gente vai para a Copa do Nordeste, em que o Vitória e o CRB empataram em 2-2. Gols do Anselmo Ramon, depois o Janderson, o Léo Pereira e o Neres, né? O Neres empatou de novo para o Vitória, 2-2, tudo igual, 1 ponto para cada lado aí na primeira rodada ainda, né? Grupo A, cada um com 1 ponto, tudo igual ali. O CRB está em quarto, o Vitória em quinto pela ordem alfabética. O Sport venceu por 2-1 no Ferroviário, saiu na frente com o Gustavo Maia. Logo na sequência, o João Vitor Batista, com a assistência do Alanzinho, empatou para o Ferroviário, e o Matheus Alexandre, que tinha dado assistência para o Gustavo Maia, né, grande jogo do Matheus Alexandre, fez o gol da vitória nos acréscimos para o Sport, que fica então com a segunda colocação do grupo A, atrás aí por causa de ter sofrido um gol. Fortaleza venceu por 2-0. E o Ferroviário fica na vice-lanterna com os mesmos critérios, né? Como o Motoclube perdeu por 2-0 e não por 2-1, o Ferroviário está na frente. No grupo B, o Náutico venceu o Ceará. 1-0, gol do Paulo Sérgio no início do segundo tempo. E o Ceará sendo muito criticado, né? Principalmente por não ter um centroavante, tá usando o Ailon ali ainda. E muitos jogadores sendo criticados. O Kehler, muito questionado, sendo um Kehler que não entrou em campo em 2024 inteiro, jogando mal aí nos 2 primeiros jogos com o Ceará. E com isso o Ceará é o vice-lanterna, porque o Sampaio Corrêa levou uma goleada, então é o lanterna, o Ceará é o 7º colocado. O Náutico é o 4º colocado com 3 pontos, atrás aí de América de Natal e CSA pelo número de gols marcados, e do Bahia por ter aplicado a goleada no Sampaio Corrêa. E com isso a gente vai poder voltar para a Europa, para a Champions. Leipzig 2, Sporting 1. Primeira vitória do Leipzig, primeiros pontos do Leipzig nessa Champions. O Sporting realmente mal na Champions depois da saída do Rubem Amorim. O Tisco saiu na frente 1-0 para o Leipzig. Depois, no segundo tempo, o Gyökeres empatou, mas logo depois o Poulsen fez o gol da vitória para o Leipzig, que chegou a 3 pontos. Fica na 30ª posição, mas já eliminado da Champions. O Sporting é o 23º colocado com 10 pontos, mas correndo riscos, né? O próprio Manchester City, que levou uma goleada do Sporting, pode na última rodada ultrapassá-lo. Shakhtar 2, Brest 0. Gols do Kevin e do Sudakov de pênalti.
Com isso, como eu disse, matematicamente o Shakhtar ainda está vivo na Champions, mas precisaria aplicar uma goleada e que ou o Stuttgart, ou o Sporting, ou o PSG levassem uma goleada, e seriam, assim, tinham que ser goleadas muito históricas. Então tá bem complicada a situação do Shakhtar. O Brest, que está em 13º, com 13 pontos, né? Ainda com a mesma quantidade de pontos do Leverkusen, que está indo direto para as oitavas. O Sparta Praga perdeu de 1-0 para a Inter dentro de casa, gol do Lautaro Martinez bem cedinho ali no começo do jogo. O time da Inter então chega a 16 pontos, está em 14º lugar, atrás do Arsenal pelo saldo de gols. O Arsenal tem 12 gols de saldo, a Inter de Milão tem 7, né? O Sparta Praga está eliminado, tem só 4 pontos e 6 a menos que o Stuttgart. Arsenal 3, Dinamo Zagreb 0. Gols de Declan Rice, Kai Havertz e Martin Odegaard. O Arsenal fica em 3º lugar nesse momento, então, com 16 pontos. E atrás apenas de Barcelona e Liverpool. O Dinamo tem 8, né? Ainda está vivo, assim como o Manchester City pode chegar e ultrapassar Stuttgart, Sporting ou PSG ou Benfica na última rodada. Ou, né? A mesma questão lá do Shakhtar. Para passar PSV e Clube Brugge precisaria aplicar goleada, que o outro levasse goleada, enfim, muito pouco provável. Celtic 1, Young Boys 0. E é porque o Celtic ficou com a menos ali no finalzinho só, mas enfim, já estava 1-0. O Lori Benito fez gol contra para o Young Boys, então o Celtic venceu com 1-0 ali no finalzinho. E chegou a 12 pontos, está indo para os playoffs sem repescagem. Já está garantido, no caso, né? Nos playoffs sem repescagem, podendo até ainda sonhar com uma vaga direta, mas precisa ultrapassar um bocado de gente, né? Está em 18º. E o Young Boys tem 0 pontos na Champions, menos 20 de saldo, está eliminado faz tempo. Feyenoord 3, Bayern de Munique 0. Resultado bem surpreendente. Bayern fazendo uma Champions abaixo da expectativa. 2 gols do Santiago Jiménez de pênalti. Um de pênalti, um de bola rolando com assistência do Smal. No segundo tempo, o Eda fez ainda para o Feyenoord. O Bayern de Munique, com isso, vai se complicando, né? O Bayern de Munique ainda tem 12 pontos. Ainda é apenas 1 ponto de distância para a zona de classificação para as oitavas direto, mas é isso. O Feyenoord tem 13 e está também empatado ali com o Leverkusen. O Milan tem uma vitória para cima do Girona, 1-0, gol do Rafael Leão, grande jogador, grande temporada, principalmente desde a chegada do Sérgio Conceição. O Milan chega em 6º lugar na última rodada com 15 pontos, atrás do Atlético de Madrid no saldo de gols. E o Girona está eliminado com 3 pontos só na Champions, aí, 31ª colocação. Jogaço também entre PSG e Manchester City. Gols aí. Primeiro do Grealish, 1-0. Depois Haaland, 2-0. E depois Dembélé, 2-1. Tudo isso no instante. Em 6 minutos tudo isso aconteceu. Bota mais 4, em 10 minutos tá 2-2. Marcou lá. E no final ali, né, passou quase 20 minutos, João Neves virou e Gonçalo Ramos botou a pá de cal no finalzinho do jogo ali para a vitória do PSG, 4-2. E com isso o PSG tá se classificando depois de muito tempo, né, figurando ali entre os times sendo eliminados. A Champions, o PSG volta para a zona de classificação para os playoffs de repescagem com 10 pontos, o Manchester City tem 8. Os dois aí, pode um ficar fora, o outro dentro, os dois fora. Muita coisa pode acontecer na última rodada. Mas os dois estão eliminados. No caso, não tem chance de ir direto para oitavas de final, né? Assim, matematicamente, o PSG tem como alcançar os 13 pontos do Bayer Leverkusen, mas assim, né? De 22º para 8º, não vai acontecer. Real Madrid 5, Red Bull Salzburg 1. O Real Madrid começou mal esse jogo, tá? O Salzburg estava pressionando, marcou muito em cima, e o Real Madrid estava saindo muito em ligação direta. Não estava conectando essa saída de bola, e saindo muito em bola direta, dando nada.
até que o Rodrigo recebe uma bola na direita, faz 1-0 e destrava o jogo do Real Madrid, que começou a sair mais trabalhado, de pé em pé, desde lá de trás. O contra-ataque do gol do Rodrigo é de uma bola que sai lá de trás de pé em pé. Os últimos toques, inclusive, são do quarteto, né? Lá na frente. Mbappé toca pro Vinícius Júnior, que toca, faz um lançamento, cruzamento, buscando o Bellingham, que ele só desvia e ajeita para o Rodrigo, meio que sem querer, né? Ele ajeita para o Rodrigo fazer 1-0. E com isso, o Real Madrid foi vendo que dava, que estava conseguindo encaixar mais essa saída trabalhada, construída de pé em pé desde lá de trás, pelo chão, e começou a dominar o jogo jogando assim, né? Ao invés daqueles chutões que não estavam nem nada no começo. E o Rodrigo fez outro, agora saindo pelo lado esquerdo. O Mbappé, no começo do segundo tempo, fez o 3-0. E aí começou o show do Vinícius Júnior no segundo tempo, né? 2 gols dele, 2 golaços. Um com assistência do Luka Modric, um com assistência do Fred Valverde. 5-0 para o Real Madrid. No final ainda teve um golaço do Mads Bidstrup para o Red Bull Salzburg diminuir, né? E ficar aí com o gol de honra. 5-1 para o Real Madrid. Grande atuação. A melhor atuação do time na Champions. E o Red Bull Salzburg estaciona na 34ª colocação com 3 pontos. Então está eliminado o Red Bull Salzburg. O Real Madrid tem 12. Tem que ultrapassar muita gente para sonhar na última rodada com vaga nas oitavas direto, né? Não deve acontecer, mas é só um ponto de distância para o Bayer Leverkusen. Na quinta-feira, aí a gente vai falar só de futebol brasileiro. São Paulo 1, Guarani 0. Gol do Luciano no começo do jogo, né? Matou o jogo. 1-0 para cima do Guarani. O São Paulo fica então em segundo lugar do grupo C com 4 pontos, um a menos que o Noroeste, que tem 5. E o Guarani lidera o grupo B no saldo de gols, né? Como a gente já falou contra o Santos. 4 pontos. O Campeonato Carioca teve a vitória do Fluminense por 3-1. Gols do Keno e do Cano. Um do Keno, 2 do Cano, um de pênalti, um de bola rolando. O gol da Portuguesa foi do Romarinho, gol do a assistência do Joãozinho. Com isso, o Fluminense chega ali à 6ª colocação, está indo para a Taça Rio, com 5 pontos. A Portuguesa tem 6, está em 4º. Nesse momento, atenção, o mata-mata final do Campeonato Carioca seria Maricá contra a Portuguesa e Volta Redonda contra o Nova Iguaçu. Os grandes ainda têm que acordar aí. E o Vasco também começou esse momento de acordar, né? 2-0 contra o Madureira, um gol do Paulo com assistência do Tietê e um gol do Paulo Verrete com assistência do Puma Rodrigues. A gente vê que ganharam porque também estão com os times titulares, né? Finalmente, o Flamengo e o Botafogo ainda jogaram com as reservas, por isso ainda estão lá embaixo. Na tabela, o Vasco chegou à 5ª colocação com 6 pontos e está atrás da Portuguesa na questão do número de vitórias. A Portuguesa tem 2 vitórias, o Vasco tem 1. Com isso, a Portuguesa está se classificando para o mata-mata, o Vasco para a Taça Rio. E com isso, então, vamos para a Copa do Nordeste. Fortaleza 2, Motoclube 0. Gols aí do Gato Luceiro de pênalti do Pikachu. 3 pontos para o Fortaleza, líder do grupo A, Motoclube Lanterna. E, no mesmo forma, temos um líder e uma lanterna no jogo entre Bahia e Sampaio Corrêa. 4-0, gols de estreantes, né? Charás estreantes, inclusive. Primeiro que o Ademir deu 3 assistências no jogo. E um gol contra o Alan James no começo do segundo tempo, quando fez já 3-0 para o Bahia. Mas no começo um gol do Eric, com assistência do Ademir. Depois o Lúcio Rodrigues, que já estava no ano passado com assistência do Ademir. E no finalzinho, 4-0, o gol do Eric Pulga, com assistência do Ademir. Então, 2 Erics estrearam, fizeram gol com a camisa do Bahia, com assistência do Ademir. Então, o Bahia é o líder do grupo B, o Sampaio Corrêa é o lanterna do grupo B. Vamos falar de janela de transferências, então? Muitas movimentações ainda, né? Com, por exemplo, o Alan Patrick sendo sondado por um clube da MLS, né? Primeiro uma oferta de 5 milhões de dólares, depois aumentaram para 7, mas o Inter mantém a posição de não vender. Então, eles não acham que o Alan Patrick tem uma
substituição à altura e vão manter o Alan Patrick aí no clube. O Palmeiras meio que levou um chapéu do time do Catar pelo Claudinho. Ele já estava trocando contratos com o Palmeiras, mas vai para o futebol catari. O Claudinho aí, ex-Red Bull Bragantino. O Atlético Mineiro tá tentando se reforçar legal agora nas últimas semanas, né? Contratou o Júnior Santos, anunciou hoje, no dia que eu tô gravando, e também foi lá no Botafogo buscar o Gregory. 4 milhões de dólares a proposta, 24 milhões de reais, mas o Botafogo não vai vender. Entendeu? Não pretende. O time até tem uma cláusula de liberação obrigatória para propostas internacionais nesse valor, mas não quer negociar, e o Atlético Mineiro não é internacional, então não vai ter que liberar o Botafogo. E o Botafogo também, e o Atlético também tenta contratar o Bruno Henrique, né? Do Flamengo. Tá tentando aí convencer, mas é difícil, né? O Bruno Henrique é bem prestigiado lá no Flamengo, mas o Atlético está oferecendo aumento salarial e contrato de 4 anos. Então é uma proposta tentadora, mas também não vai buscar fazer proposta que seria meio que recusável. Enfim, se não conseguir agora, o Atlético até pensa em tentar de novo no meio do ano, Bruno Henrique. O Flamengo não tá a fim de liberar, então pode ser que talvez no meio do ano dê mais certo. O Fluminense mantém a proposta ali pelo Rony do Palmeiras, 8 milhões de euros, parcelados, um salário elevado para o Rony, que eu acho loucura. Mas o jogador ainda está pedindo aumento. E tá difícil, né? Essa situação do Rony, que seria a contratação mais cara da história do Fluminense, eu acho isso loucura total. O Rony em baixa, sendo a maior contratação da história do Fluminense, é loucura. Não faz sentido nenhum. O Botafogo tentou aí contratar o Anderson Lopes, do Yokohama Marinos, atacante aí, para substituir o Tiquinho Soares, artilheiro das últimas duas edições da J-League, né, campeonato japonês. Mas as negociações esfriaram. Ele fez 36 gols e deu 8 assistências em 55 jogos até aqui pelo Yokohama Marinos, mas o time bateu o pé e não vai liberar, né? Então não vai dar certo aí. O Botafogo tinha oferecido 2 milhões de euros, mais de 12 milhões de reais, mas como ele não é jovem, vai ter dificuldade de vender depois, por mais, então, e o time japonês não estava a fim de liberar mesmo, desistiu. O Botafogo vai atrás de outro jogador para ataque. O Sport anunciou o Johan, de 31 anos, ele tinha falado que estava quase certo, né? No vídeo de segunda, foi anunciado por empréstimo do Internacional até dezembro, e o Sport mandou por empréstimo o Vitor Gabriel para o Inter, que eu falei que fez gol até, né? No jogo contra o Guarani. E com opção de compra, inclusive. Então, fica com isso aí, essa troca entre Johan e Vitor Gabriel por empréstimo. O Manchester City anunciou o zagueiro Vitor Reis, de 19 anos, do Palmeiras, 37 milhões de euros, quase aí, mais de 230 milhões de reais. Zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro. Um zagueiro que tem um bom passe, que encaixa um pouco aí, tá bem animado para ser treinado pelo Pep Guardiola pelos vídeos ali de apresentação. Foi a segunda contratação do time aí na janela de janeiro, que também contratou o Kuzanov do LAN, né? E falando em zagueiro jovem, zagueiro de 19 anos, o Kaique Almeida tá voltando pro Fluminense. Ele passou pelo Watford, a transferência é gratuita, com o Fluminense ficando com 50% dos direitos do jogador, vendido há 6 meses por 1 milhão de euros. Então, ele que já teve passagem de seleção de base, tá voltando aí pro clube que o formou. O Vasco, que não conseguiu contratar o David Ricardo, está atrás de um zagueiro mais experiente, porque o David Ricardo foi vendido para o Botafogo. 1 milhão e 800 mil dólares, 11 milhões de reais aí, o clube cearense vai manter 20% de direitos econômicos para possíveis vendas futuras, e o pagamento aí do Botafogo para o Ceará vai ser feito em 2 parcelas ao longo de 2025. Desde 2022, consolidado aí como zagueiro do Ceará, vai
para o time do Botafogo. E o Nacional do Uruguai anunciou a contratação do atacante chileno Eduardo Vargas, de 35 anos, que ficou livre depois de deixar o Atlético Mineiro, dando um chapéu aí no Vitória. O Vargas que deu declarações dizendo que estava cansado da rotina de muitos jogos, nada para muito realmente aqui no futebol brasileiro, e foi para o Uruguai. Flamengo e Jorginho esfriou, porque o Jorginho quer 13 milhões de euros no total, tudo que ele ganhar, de salários e luvas até o final do contrato, e o Flamengo está oferecendo 10. Mas o Flamengo está pensando aí em o que faz ainda, porque o Jorginho não quer diminuir o salário dele em relação ao Arsenal, que também é meio que falta de noção, né? Você não vai ganhar no Brasil, você ganha no Arsenal. Mas ele está priorizando mais tempo de jogo também, né? Que pode ser um fator para ele voltar para o Brasil, já que no Arsenal ele é reserva. Então vamos ver aí quais vão ser os próximos passos dessa negociação. O Flamengo negocia também com Danilo, que está saindo da Juventus, tem papo dele também no Napoli. Vamos ver se ele vai ficar ainda na Itália ou vai voltar para o Brasil e jogar mais uma vez com o Alexandre. Loucura, né? Eles só jogaram juntos no Real Madrid e no Manchester City. O Danilo se livrou do Alexandre por um tempo no Real Madrid e no Manchester City, mas quando voltou para a Juventus, reencontrou o jogador que teve passagem junto com ele no Santos, no Porto, e agora pode ser no Flamengo também, e na seleção brasileira, né? Tivemos aí Copa do Mundo em 2022 com os dois de titular. E o Kaique Rocha está acertado com o Internacional, se despediu do Atlético Paranaense com a carta aberta nas redes sociais, disputou 61 jogos em 2024, foi o jogador que mais jogou, mais minutos no mundo em 2024, e destacou que atuou várias vezes com desgaste físico e reconheceu a dificuldade do ano para o clube. Mas ele foi contestado pela torcida, né, por algumas falhas. Vai ser a segunda passagem do Kaique pelo Internacional, ele até fez declarações no anúncio, ali na apresentação, de que minha primeira passagem tive problemas, mas não foi dentro de campo, foi mais fora, e agora sou um homem novo, porque estou noivo. Curiosa essa declaração do Kaique Rocha. E o Rodrigo Atencio confirmou a sua transferência para o Sport, assinando um contrato de 5 anos, né? Ele tem 22 anos, foi revelado pelo Independiente, e jogou a última temporada pelo Central Córdoba, sendo destaque no título da Copa da Argentina, em cima do Vélez, né? Ele vai passar por exames médicos e vai ter companhia, né, de outros argentinos, como de Plácido e Tite Ortiz, que foi fundamental para ele aceitar esse plano de vir para o Sport. O Ceará acertou a contratação do lateral direito Fabiano Souza, ex-moreirense de Portugal. Ele chega para reforçar a posição, que já conta com o Dieguinho, que pode jogar em outras posições também, e o Rafael Ramos, que está se recuperando de lesão. O Fabiano é meio desconhecido, mas jogou 13 jogos na temporada passada, nessa temporada, no caso, 2024-2025, e 26 na passada, com 1 gol e 3 assistências. O Cruzeiro encaminhou um empréstimo do atacante Arthur Viana, 19 anos, ao RMFC da segunda divisão japonesa, por 1 ano, opção de compra e valor fixado. Ele que não vai mais poder jogar no Sub-20 e não seria aproveitado no profissional nesse momento pelo Fernando Diniz. Foi formado pelo Grêmio, chegou ao Cruzeiro em 2023 e fez 3 jogos apenas pelo profissional antes de sofrer uma lesão muscular. Já o Palmeiras anunciou a contratação do volante uruguaio Emiliano Martínez, de 25 anos, contratado até dezembro de 2029. O jogador que atuava no Midtjylland da Dinamarca, chega por 7 milhões e meio de dólares e mais um bônus por 75% dos direitos econômicos, contratado ali para substituir o Gabriel Menino, meio que ali no elenco, que foi para o Atlético Mineiro, né? E vamos ver, ele é versátil, pode atuar tanto como primeiro como segundo volante. Ele já foi convocado para a seleção uruguaia pelo Marcelo Bielsa e já teve passagem aqui no Brasil pelo Red Bull Bragantino, né? Vamos ver como é que se dá o Emiliano Martínez com a camisa do Verdão, nova contratação do Palmeiras aí, jogador uruguaio. É uma contratação aí de um jogador que realmente não é muito conhecido.
O Everaldo está sendo sondado, né, pelo Vitória, sair do rival, né, pular do Bahia para o Vitória. Vamos ver, o Ceará também tinha interesse. O Dorival, lateral direito do Cruzeiro, está negociando para ir para o Tombense. O Marcelinho, atacante do Juventude, pode ir para o... No caso, já fechou com o Atlético Goianiense, vai jogar a Série B. Tem o João Neto saindo do Fluminense, atacante para o Portimonense de Portugal. O Vitinho, do Cruzeiro, praticamente fechado com o Goiás, joga a Série B também. O Serginho, do Vasco, tem negociações nesse momento para sair para o Fatih Karagümrük, que é da segunda divisão turca. A jogou a última temporada emprestado ao Criciúma, fez gol decisivo contra o Diogo Bragantino para não ser rebaixado em 2023. E meio que é isso, né? Tem o Bitelo também, negociando por 18 milhões de euros para vir para o Botafogo do time do Dinamo Moscou, vindo aí da Rússia. O Bitelo seria um grande reforço aí também para o meio campo do Botafogo. Então é isso. Essas foram as principais notícias das transferências. Esses foram os principais jogos também que a gente falou antes aí no começo do vídeo. Deixa o like, diz quais opiniões que eu dei que tu gosta, quais a que tu discorda, quais jogos tu assistiu, quais jogos tu gostou, quais jogos que tu acha que eu não analisei bem, quais transferências do teu time que tu mais gostou. Dá todas as suas opiniões sobre tudo que eu falei no vídeo aí nos comentários. E se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, compartilha a transmissão para todos os seus amigos. Transmissão não tô no Dimensão Esportiva. Compartilha o vídeo para todos os seus amigos. E é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau.